Bom dia a todos. Vamos iniciar agora o seminário dirigido aos segurados. Seminário do IPASP, esse é o nosso primeiro seminário online sobre aposentadoria. Primeiro seminário sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários e preparação para a aposentadoria. Lembrando a todos, nós vamos fazer a apresentação e após toda a apresentação, vou passar, após a minha parte, passar para a diretora administrativa, Ilma de Araújo, na sequência também o presidente do IPASP, Carlinhos Schiavon. Vamos falar também sobre a ASAP, que é a Associação dos Aposentados Públicos aqui de Piracicaba, dos funcionários municipais, e no final de toda a apresentação, a gente vai abrir 10 minutos para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, somente após toda a apresentação. Vamos lá, então. Conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários, preparação para a aposentadoria e a vida após a aposentadoria. Conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários. O que é o IPASP? O IPASP é um RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, ou seja, é o gestor único e centralizador dos benefícios de aposentadoria e pensão de todos os servidores municipais estatutários de Piracicaba. Qual a função do IPASP? A função do IPASP é conceder os benefícios previdenciários que são aposentadoria aos servidores municipais e pensão aos dependentes face ao falecimento de servidores. Qual a diferença entre o RGPS e o IPASP? O INSS é o sistema gerenciado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, que tem por objetivo garantir benefícios previdenciários aos trabalhadores do setor privado, como regra geral, sendo também para alguns servidores públicos contratados pela CLT ou comissionados. Qual a diferença entre o RGPS e o IPASP, né? Continuando. O IPASP é o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, que garante os benefícios de aposentadoria aos servidores municipais de Piracicaba, bem como pensão aos seus dependentes. Quem são os segurados do IPASP? Obrigatoriamente, todos os servidores públicos municipais de Piracicaba contratados sob o regime estatutário. Quem tem direito aos benefícios do IPASP? Segurados, todos os servidores públicos titulares de cargos efetivos da Prefeitura de Piracicaba, Câmara de Vereadores, SEMAI, que é o Serviço Municipal, dependentes. O ano passado, o senhor colocou duas na recepção e pegou as meninas. Não precisa pegar todas, que hoje a Samanta se ofereceu para ajudar a levar na mesa. Isso eu acho interessante. Tem bastante gente para levar na mesa. Mas sozinha ela não faz. Tem que ter mais uma pessoa lá. Eu poderia ficar com a Carmen levando na mesa. Eu estou dando uma ideia só. Eu poderia ficar com a Carmen levando na mesa, se precisar. Eu vou chamar a Samanta. Porque assim, olha, lá quando eu entregar o convite, por gentileza, se tiver alguém com eu já dou a ideia para a pessoa. fecha o microfone para a gente,
Ah, não, é que eu tô falando Da que é do ano apresentação, a gente passado. abre Aí 10 você vai trazer minutos para cá, você Fico para quem tiver levando na alguma mesa. dúvida, Tá. ok? Eu levo, e a Cida é rápida na recepção, que nós ficamos no Monte Sul, né, Cida? Nem ficou fila. O senhor lembra disso? Assim, Nem teve fila. a O único Cida vai problema ficar? é. A Cida. Lembra o que que era mesmo? Quem são os Cantar segurados do uma lista, IPAS? porque Obrigatoriamente, todos os servidores públicos eu lembro que ele municipais de ficou com uma Piracicaba lista. são tratados sob o regime estatutário. Lá na frente é complicado, porque assim não parece. Você vai ter que ver se a pessoa pagou, né? Quem Tem uma tem lista ali. direito Ah, não pagou, então tem É, a que... gente já vai benefícios deixar, Não, mas mas vai vai ter que IPAS, deixar sinalizado que só que não. chega na hora lá, segurados todos os Ok. servidores públicos Ok. titulares de cargos efetivos da Segura. Prefeitura de Piracicaba, Câmara de Vereadores, Ah, SEMAI, Serviço pegar troco. Municipal de Água e Esgoto e mas não vai IPAS, ter. Ou então vai ter dependentes, que procurar um cônjuge vídeo. ou companheiro e Olha, filho menor de 18 então, anos ou Ah, idoso. lembrei. por exemplo, a Cátia veio hoje. Ela disse que estava sem Vou a passar agora para a administradora, cartão. a diretora administrativa do Cartão. IPASP, a Ilma de Isso. Araújo. Ela vai dar Isso. sequência e vai falar com vocês como que ocorre a contribuição do ativo e inativo. No início não estava pronto. Quando chegar lá, não, mas quando chegar lá, pode ter outro. Pode chegar outra situação como essa. Certo? Então, lá na porta tem que ter agilidade. Assim. Você acha que tem? Eu tenho, a Cida não tem. A Cida é boa. Então, tira em casa e Eva, tanto e Evelina, Algumas Carmen, presidenciais. e a Iniciando, vamos falar pegar a papel daquela e coloca E ela. você fica no geral ali no salão, É né? porque eu vou ter que ficar fazendo, por exemplo, a Lia, o motivo não está saindo, né? Pois no banheiro, coisa. Pode acontecer. Então, daí, eu posso estar fazendo isso. Você vai ser o suporte. Senhor, A Carmen, o motivo não sair, então eu posso ficar no tempo. E a única, né, foi você, a outra que acha que Ela vai poderia tirar estar foto ajudando. e tirar foto, é o Lilo, ela. Que ela- Quem vai fazer foto? Então, isso aí não sabe, porque ela sempre decidiu um filho. Então, vamos deixar que eles dois conversam. Se o Lilo quiser, ela fica mais livre para. Já alterou essa porque porque assim, quando chega. Ela comigo bem. Ela deve ser. Porque quando chega uma autoridade, é interessante a autoridade chegar e já tirar uma foto, sabe? Que é de 14%. Autoridade. Sem, assim, já na portaria. Isso que faz. Protegido por uma Muito bem. Uma de nós duas, sou eu, do Cida vai Estado de São chamar Paulo, quem tiver que na derrubou foto. a lei municipal, Se chegar uma nos autoridade, estabelecidos a gente 14%, uma então faz por hora rapidinho para acionar ela e ele para ele receber, se não tiver por perto. Então, Certo, Cida? Eu e você, ou eu, você vai pegar o O Luiz. pessoal vai levar o convite. Para Igual ele foi receber a atenção e o prazo para solicitação. Pensão vitalícia ao cônjuge ou ao companheiro e a pensão temporária aos filhos até a E a mesa validade que a pessoa está, para aqueles esquecidos que ou não aos é. inválidos. O senhor lembra disso? A pensão por morte, ela é devida desde a data E de é isso que o Santão pessoal pessoal está ali. ela deve ser referida em até 180 dias após o óbito, no caso dos filhos menores de 18 anos, ou em até 90 dias para os demais dependentes. Excedido esses prazos, será paga a pensão somente a partir da data do requerimento. Em caso de existência de vários dependentes, o valor será baixado em partes. Qual é o valor da pensão? Bom, a pensão, conforme determina a Constituição Federal, aqui no município de Piracicaba, né, digamos, ainda é 100% da última remuneração de base do servidor, correspondente à sua última remuneração, digamos assim. Tá? Quando exceder o limite de 8.157, que é o limite do INSS, haverá uma redução de 30%
sobre os valores excedentes a esse limite. Aqui uma perguntinha básica, mas bastante gente ainda tem dúvida, né? Os anos trabalhados como CLT contam para a aposentadoria do servidor estatutário ou vice-versa? Sim, obviamente que se conta. Todo período contributivo é considerado para efeito de aposentadoria. Entretanto, para essa finalidade, a gente só pode considerar mediante a certidão de tempo de contribuição, a chamada CTC, emitida aí pelo órgão previdenciário, nesse caso, o INSS. E serão observados os demais requisitos, aí, como tempo de serviço público, tempo de cargo e tempo de carreira também. É possível o acúmulo de aposentadoria no RBPS? Sim, somente para aqueles cargos acumulados constitucionalmente. Dois cargos de médico, cargos de professores, enfim, cargos privativos de saúde, né? Somente nesses casos é que é possível. É permitido o acúmulo de aposentadoria no IPASP e no INSS? Sim, não há nenhuma vedação a este acúmulo. Obviamente que os períodos de contribuição são distintos, né? E por isso não existe nenhuma vedação. É possível o acúmulo de pensão por morte com outro benefício previdenciário? Sim. Entretanto, serão observados os redutores previstos no artigo 24 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. O valor do benefício de pensão recebida acumuladamente será integral? Não. É possível acumular, como já dito anteriormente. Entretanto, o benefício de maior valor ele permanece de forma integral e no benefício de menor valor serão aplicados os redutores estabelecidos aí no artigo 24 da emenda 103, conforme determina lá. Até um salário mínimo não há nenhum redutor a ser aplicado, ou seja, até um salário mínimo, então, seria integral. De 1 a 2, 60%, de 2 a 3, 40%, de 3 a 4, limite de 20%, e excedendo os 4 salários mínimos, o percentual corresponde a 10%. Bom, agora eu vou passar para vocês alguns conceitinhos básicos aí referente à aposentadoria, algumas dúvidas que o pessoal recorrentemente nos apresenta aqui. Então, a gente vai explicar. Cargo efetivo. Cargo efetivo é exclusivamente do servidor que ingressou no serviço público por meio de concurso público. Paridade é o direito adquirido de ter o mesmo índice de reajuste salarial dado aos servidores ativos, na mesma data, na mesma proporção em que isso ocorreu. Proventos pela média. Algumas regras de aposentadoria que se enquadram ao servidor determinam que o benefício seja calculado pela média. Para essa finalidade, nós não podemos, obviamente, aplicar a remuneração, e aí é feito um cálculo aritmético simples, determinado aí na legislação federal, onde se utiliza todas as remunerações utilizadas como base de contribuição de julho de 94 até o momento da aposentadoria, com aproveitamento de 80% dos melhores salários. Depois do cálculo, é aplicada a proporcionalidade do tempo de contribuição. Proventos integrais. Bom, o servidor que tem, vamos dizer que a sorte, né, de se aposentar integralmente, em uma das regras aí, que
desta forma de disciplina, por exemplo, como é o caso do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41, ou o 3º da Emenda Constitucional número 47, por exemplo, terão direito a se aposentar pela última remuneração do seu cargo efetivo, última remuneração, obviamente, aquela que se utilizou para a base da contribuição previdenciária do IPASP. Total de provento. Nenhum servidor poderá se aposentar com proventos maiores que a remuneração do prefeito municipal e nem ser menor que o salário mínimo nacional. Essas regras elas estão previstas na Constituição Federal e são de caráter de observância obrigatória, obviamente, né? Não pode ser superior à última remuneração sobre a qual incidiu a contribuição previdenciária para o IPASP, no cargo em que se dará a sua aposentadoria. Abono permanência. Muita gente nos questiona o que vem a ser o abono permanência, né? Há bastante dúvidas aí dos servidores, que muitas vezes completam lá um dos requisitos, por exemplo, preenche o tempo de contribuição necessário, no caso do homem 35, a mulheres 30, e aí a pessoa acha que já tem direito ao abono permanência. Na verdade, não funciona bem assim. O abono permanência, ele é um benefício constitucional que foi criado como incentivo para que o servidor, após implementar todos os requisitos para uma determinada regra de aposentadoria, ele, querendo continuar em atividade, ele possa optar, né, por continuar, e nesse momento ele pode requerer a isenção da sua contribuição previdenciária. Na verdade, eu acho que no slide anterior eu até acabei já explicando, né, quem tem direito aí ao abono de permanência, mas deixando um pouquinho mais claro, é aquele servidor que tenha implementado, preenchido os requisitos para o direito à aposentadoria estabelecida lá pelas regras do artigo 2º da Emenda Constitucional número 41 e no artigo 19, artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. E aí, quando ele faz a opção por continuar em atividade, ele pode, então, requerer, e fique claro também, em seu ente empregador, porque é o ente o responsável pelo pagamento de sua contribuição previdenciária ao IPASP durante o tempo em que ele permanecer em atividade. Bom, ele pode fazer a opção por ter direito ao abono permanente e continuar em atividade aí, nesse caso, até a compulsória, até os 75 anos. Então, nesse intervalo de tempo, aí, o seu empregador é que recolhe a sua contribuição ao IPASP. Agora vamos falar um pouquinho aí das regras, das principais regras de aposentadoria existentes. Essa regra que eu vou falar para vocês agora, que é a regra de transição número 1, já gosto de adiantar que ela é uma regra que não é nada vantajosa para efeito de aposentadoria do servidor público. Raríssimos, são mesmo raríssimos os casos de servidores que se aposentam, que optam por essa regra. Vocês vão entender o porquê. Bom, em primeiro lugar, ela é aplicável ao servidor que ingressou até 16 de dezembro de 98 no serviço público. Ela está prevista aí no artigo 2º da Emenda Constitucional número 41. Depois de preenchidos os requisitos, ela dá direito ao abono permanência, e é sobre essa questão que realmente vale a pena observar essa regra, porque o servidor ele implementa o direito aqui, dá direito ao abono permanência, e ele pode continuar em atividade até que se preencha os requisitos para uma outra regra de aposentadoria mais vantajosa. Por que essa regra ela não tem vantagem em termos de aposentadoria?
Porque o cálculo dela é feito pela média das contribuições previdenciárias e, além desse cálculo, que já cai bastante o valor do benefício, então, além do cálculo, ainda é aplicado 5% de redução para cada ano, antecipado em relação aos limites de idade, no caso do homem 60, mulher 55, professor 55 e professora 50. Ela é uma regra voluntária, né, por idade e por tempo de contribuição, como eu disse anteriormente, cálculo pela média, limite de última remuneração sempre, e o reajuste, nesse caso, é o reajuste estabelecido pelo índice do INSS. Os requisitos são, no caso do homem, 5 anos no cargo efetivo, isso vocês vão observar que eu vou falar em todas as regras, para qualquer regra de aposentadoria, no mínimo, o servidor tem que ter 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Isso é para qualquer regra. Mas, enfim, na sequência, aqui a gente vai necessitar que o homem tenha 53 anos de idade, 35 anos de contribuição, um pedágio de 20% sobre o tempo faltante lá em dezembro de 98 para atingir os 35 anos de contribuição. Nesse caso, o homem, professor, vocês podem observar aí que os requisitos são exatamente iguais, com exceção de que, para o professor, será aplicado um bônus de 17% sobre o tempo já existente em dezembro de 98. No caso da mulher, 5 anos no cargo efetivo, 48 anos de idade, 30 anos de contribuição, um pedágio de 20% sobre o tempo faltante em dezembro de 98, para atingir os 30 anos de contribuição, e no caso da professora, também requisitos iguais, com exceção de que haverá um bônus de acréscimo aí ao tempo já contribuído até dezembro de 98. Bom, agora vamos falar das regras mais vantajosas de aposentadoria, né? Que são as regras de transição número 2. Nesse caso, propriamente dito, nós vamos falar do artigo 6º da emenda 41, que se aplica aos servidores ingressantes até 31 de dezembro de 93. Importante ressaltar que essa regra, a emenda constitucional número 41, foi a regra que extinguiu, por vez, a aposentadoria integral do servidor público. Ou seja, a partir dela, da entrada em vigor, né, nenhum servidor ingressante, a partir de 2004, vamos considerar, poderá mais se aposentar de forma integral e com reajuste de paridade. Então, essa sim garante provento pela última remuneração da base contributiva e o seu reajuste será pela paridade. Requisitos, no caso do homem, 20 anos de serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo em que se dará a aposentadoria, a idade de 60 anos e 35 anos de contribuição. Para a mulher, 20 anos de serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo, 55 de idade, 30 anos de contribuição. Para o professor ou professora, a redução de 5 anos, tanto na idade do homem quanto da mulher, assim como redução de 5 anos no tempo de contribuição. Aí vamos falar um pouquinho da regra mais vantajosa que existe, né? Acho que, não sei em percentual exato aí, mas grande maioria das aposentadorias que concedemos se dá aí por esta regra de transição número 3, que é a prevista no artigo 3º da emenda constitucional número 47. É uma regra que ela veio atenuar um pouquinho os efeitos da regra anterior prevista lá no artigo 6º da emenda constitucional número 48. Entretanto, não é para qualquer um, porque é somente para aqueles ingressantes no serviço público até
16 de dezembro de 98. Os proventos serão pela última remuneração de contribuição e o reajuste à paridade. E os requisitos, aqui muda um pouquinho. Vocês vão ver que necessita tanto o homem quanto a mulher de 25 anos de serviço público, não é mais 20. Porém, ela traz um benefício que vamos chegar até lá. A carreira de 15 anos, o tempo no cargo que se dá a aposentadoria de 5 anos, 55 anos a idade, perdão, eu estou falando no caso da mulher, tá? 30 anos de contribuição, redução de 1 ano na idade limite para cada ano de contribuição que supere os 30. É aqui a vantagem para esta regra de aposentadoria. Ou seja, quando uma mulher completar 31 anos de contribuição, a idade para a sua aposentadoria será de 54 e não mais 55. Quando completar 32, a idade será de 53 e não mais 55. Então, essa é uma regra muito vantajosa. No caso do homem, então, da mesma forma, os 25 anos de serviço público, os 15 na carreira, os 5 no cargo, aí a idade 60 anos e o tempo de contribuição é 35. A redução aí ocorre da mesma forma, sobre o que exceder o limite aí dos 35 anos, sempre havendo a redução de 1 para 1 em relação à idade. Importante frisar que não existe diferença para o professor nessa regra. Vamos falar um pouquinho das regras permanentes, que são aquelas regras previstas lá na Constituição Federal, aplicável a qualquer servidor. Nesse caso, para todos os novos ingressantes, a partir de 2004, como eu falei para vocês, a emenda 41, ela vedou integralidade e paridade. Então, todo mundo que ingressa no serviço público hoje, ou que ingressou após 2004, irá se aposentar por uma dessas regras permanentes, e essa é uma delas. Bom, preenchidos os requisitos, ela é mais uma das regras que dá direito ao abono permanência quando o servidor optar aí por permanecer em atividade. Os proventos, média contributiva, o limite, como sempre, é a última remuneração, e o reajuste é de acordo com o índice estabelecido pelo regime geral. Os requisitos. Para o homem, 10 anos de serviço público, 5 anos de cargo efetivo, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. Para a mulher, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 55 de idade, 30 de contribuição. E para o magistério, os professores aí, homem e mulher, sempre redução de 5 anos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Bom, voluntária por idade, que também se aplica a qualquer servidor público, os proventos sempre calculados por média, limites da última remuneração e o reajuste de acordo com o índice do regime geral. Simples assim, o homem necessita de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, minimamente, 5 anos no cargo e a idade mínima 65. A mulher, 10 anos de exercício no serviço público, 5 no cargo e a idade mínima é de 60 anos. Bom, agora a gente vai falar da compulsória, que não é uma regra voluntária, porque a gente gosta de brincar, é a expulsória, né? Porque completando 75 anos, tem que se aposentar o servidor de qualquer forma. E ela se aplica para todos os servidores ao completar a idade de 75 anos, tanto homem quanto mulher. Os proventos calculados aí pela média contributiva e proporcionais ao tempo de contribuição
o limite sempre da última remuneração, que ajuste de acordo com o índice do INSS. Bom, vocês sempre observam a questão do limite da última remuneração que eu venho falando. Por quê? Porque muitas vezes pode ocorrer, na hora de você fazer um cálculo de média de aposentadoria, do valor, do resultado da média exceder a última remuneração do servidor. E, nesse caso, a gente tem que observar o princípio profissional limitando na última remuneração. Para isso, a gente tem a questão da aposentadoria por invalidez, que é essa que ninguém quer, obviamente, por motivos, né, que todo mundo já imagina, mas que, infelizmente, ocorre com alguns servidores. Para essas aposentadorias, sempre será exigido o laudo da junta médica que ateste aí a inaptidão para o desempenho das atividades do cargo público, decorrente de doenças especificadas em lei, acidente de trabalho ou doenças profissionais. E aí a gente divide em 2 grupos para os servidores ingressantes até 31 de dezembro de 2003, dependendo do laudo médico, né, que vai aí, nos dar essa diretriz de se o benefício é integral ou proporcional. Se for integralidade, será a última remuneração do seu cargo efetivo, base de contribuição. E se for proporcional, será proporcional ao tempo de contribuição. Já para os novos ingressantes, a partir de 1 de 2004, né, muda um pouquinho a questão das exigências, que são as mesmas, lógico, né? Precedido o benefício de um laudo da mesma forma, mas para efeito de cálculo muda completamente, porque se a aposentadoria for integral, ela será calculada pela integralidade de média, ou seja, será calculada uma média de todos os salários de contribuição, de julho de 94 até o momento da aposentadoria, e o resultado será de 100% o benefício, integralidade de média, que a gente chama, né? Quando ocorrer da aposentadoria ser proporcional, nesse caso, também é feito o cálculo da média e aplicado o percentual de números de dias trabalhados em relação ao número de dias que seria necessário para uma aposentadoria integral. Bom, pessoal, seria isso que eu queria passar para vocês. Logicamente que existem outras possibilidades de aposentadoria que a gente não está aqui colocando, mas eu me coloco inteiramente à disposição de vocês para eventuais dúvidas aí no final desse seminário. E tanto aqui do IPASP, né, a gente está diariamente à disposição de vocês para bem atendê-los, orientar, simular as aposentadorias, dar aí a diretriz para vocês de qual é o melhor caminho para a sua aposentadoria. Boa sorte a todos. Passo agora para o presidente do IPASP que dará seguimento a esse seminário. Baixinho aqui, né? Ai, cheguei. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Espero que estejam todos bem aí, prestando atenção, né? Sendo bastante atentos aí nas explicações da nossa diretora aqui, né? Diretora-geral do Instituto, especialista em cálculos de aposentadorias aí. Bom, passando essa fase, né, de todas as informações necessárias aí, para vocês terem noção, né, dos direitos, né, e com quais regras podemos se aposentar, chegamos, enfim, na fase da aposentadoria, né? Então, é muito importante preparação da aposentadoria e a vida de aposentado, tá? Vamos falar um pouquinho aí de como nos devemos preparar para essa nova fase da vida. Vamos lá, então. Qual é a importância para se preparar para a gente se aposentar? Como
como está bem descrito aqui, a aposentadoria é um marco muito importante na vida de cada trabalhador, né? E com isso, né, a pessoa chegando nessa fase exige que você, durante o período laboral, você venha se planejando, né, para garantir uma tranquilidade, uma qualidade de vida após a aposentadoria. Então, quando você vai chegando já numa certa idade, você percebe que já começa a se enquadrar ali, né, num dos artigos, né, numa das emendas ali constitucionais. Então, é bom a gente começar a se preparar, né? Então, vocês vão perceber que é uma sequência aí de providências que, no final, todas acabam corroborando aí para que você tenha uma ótima vida após a aposentadoria. Aí estão as principais causas, né, situações aí que você deve se planejar, né? Então, planejamento financeiro é muito importante. É lógico que durante a sua vida laboral, você tem alguns benefícios, né, que você acaba recebendo, como algumas comissões que você faz parte, né, hora extra, né, 100%, 50%, 80%, que você não leva isso para a sua aposentadoria, elas não são contributivas, não fazem parte lá da alíquota de contribuição de 11%. Então, vocês já devem prever essa redução salarial. Então, durante a sua pesquisa e tal, conforme a Ilma falou, que está à disposição, vocês podem vir aqui e saber exatamente o que vocês vão levar para a aposentadoria ou não. E com base nisso, né, vocês podem se planejar a longo prazo. Então, poupar, investir desde cedo, né, fazer uma previdência complementar e trabalhar com investimentos, né? Então, você vai fazendo uma reserva financeira, né, para que você possa ter um gás aí, né, na sua aposentadoria, né, ter uma reserva, ter lá uma reserva de contingência, né, porque a gente, lógico, chega numa fase da vida onde a gente já está com o corpo desgastado, mente cansada, então você vai precisar, com certeza, aí, de mais atenção, né, de mais cuidados com a vida. Então, por isso a importância de poupar, investir desde cedo, se preparando aí por uma redução, né, que você vai sofrer quando se aposentar. O orçamento da aposentadoria é importante, né? Então, você conhecendo e sabendo qual que é o seu valor contributivo, qual será o seu novo salário, né? Você pode fazer aí um ajuste na sua vida, diminuindo gastos, né? E se preparando aí para um cenário financeiro dessa nova fase da vida aí. Por isso da importância do planejamento. Uma coisa vai fechando com a outra aí. Inclusive, o bem-estar, né? A saúde e o bem-estar também está ligado diretamente à sua situação financeira, né? Como é que você vai conseguir uma boa alimentação saudável, né? Fazer exercícios regular, fazer acompanhamento médico se você não se planejou financeiramente. Então, já começa a pesar no seu orçamento, uma alimentação mais saudável, né? Então, por que da importância? Justamente por causa do nosso cansaço mesmo laboral, da nossa idade que chega para todo mundo, pessoal. Começa uma dorzinha no joelho, uma dorzinha nas costas, um problema de saúde, uma pressão alta, um diabetes. Então, queira ou não, isso faz parte, né, do envelhecimento. Então, por isso, uma alimentação saudável, bastante fruta, folhas verdes, exercícios físicos regulares, para você não ficar enferrujado, né? Para você ter mobilidade, um bom deslocamento. Então, e o acompanhamento médico é fundamental para isso também, né? Então, nós chegamos na fase até de começar a procurar não mais o clínico geral, e sim o geriatra, não é? Então, envelhecendo, tem que procurar médico de velho, né? E quando eu digo velho, é porque nós envelhecemos mesmo, né? Então, não é que somos trapos, a gente está mais experiente, mais bem desgastados. A saúde mental também está diretamente ligado a toda a parte do corpo, inclusive na tela anterior que a gente fala do planejamento orçamentário, né? Porque com uma cabeça mais tranquila, se você está com as contas, com as finanças equilibradas,
você vai ter uma mente mais tranquila, você vai ter mais tranquilidade para resolver suas coisas, né? Um equilíbrio emocional durante essa transição da sua paralisação do seu dia a dia, que vinha naquela correria de manhã, bate cartão, vai almoçar, volta, bate cartão de novo. Então, gente, é uma mudança muito drástica na nossa vida. Então, a gente tem que se preparar. Começa lá na parte financeira, você vem para a parte com os cuidados com a saúde e ligada diretamente à nossa saúde física, a saúde mental, que também é um dos pontos ponderantes aí para você ter condições de seguir sua nova fase da vida aí. Vamos lá. Planejamento e estilo de vida. Construindo uma rotina positiva. Como manter-se ativo e engajado? Uma rede de apoio, ele é muito importante, né? Fortalecer vínculos sociais e familiares. Nós vamos precisar muito desse tipo de situação, né? Porque sozinho, pessoal, não somos nada. Ninguém vive sozinho, certo? Então, todo mundo precisa ter alguém do lado, né? Um grupo de pessoas que você consiga fazer parte, um grupo de viagens. No caso nosso aqui, os servidores que se aposentam pelo IPASP, nós temos a SAP, né, que é a Associação dos Aposentados, que também vai ter uma parte aqui é, nessa apresentação, e vocês poderão ter um conhecimento melhor do que ela fornece, do que ela apresenta e do que ela pode proporcionar para que você tenha esse engajamento e manter-se ativo, entendeu? Por isso a importância de fortalecer vínculos sociais, né? Temos grupos de viagem, eles fazem viagens para a praia, tem jantares bingo e outras atividades mais. Tá ok, pessoal? Então, vocês percebem aí que esses 4 últimos slides aí estão, eles se interligam, né? Não tem como você fazer um sem ter se preparado para chegar nessa fase da vida aqui. Entendeu, pessoal? Então, a importância aí de você fazer vínculos aí, entendeu? Depender bastante da família, filhos, netos, né? Buscar tudo que você não conseguiu fazer durante a sua vida laboral, profissional, né? Aquele sonho, aquele hobby, né? Vocês poderem agora estar desenvolvendo e aplicando. Isso é essencial e muito importante para a nova fase da vida aí, da aposentadoria de vocês aí. Inclusive da minha, viu? Eu já estou aposentado. Bom, pessoal, então, da minha parte era isso, tá? Dizer para vocês aí que o Instituto tá sempre aqui, firme, forte, à disposição, um quadro de funcionários aqui excelentes, né? Todos preparados, todos dedicados, né? A nossos pensionistas e aposentados aí. Ok, pessoal? Então, passo agora a palavra à Eliana, né, que ela vai falar um pouquinho para vocês aí sobre a SAP, a Associação dos Aposentados da Prefeitura de Piracicaba. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui, embora eu seja assessora de comunicação do IPASP, mas vou fazer a apresentação da SAP, e aí, no fim da apresentação, hora que a gente abrir para os 10 minutos de perguntas e de alguma consideração, a Carmen Calé da SAP, ela vai colocar mais algum detalhe que talvez não esteja aqui presente, tá bom? Então, a gente vai falar agora sobre a SAP, que é a Associação dos Aposentados da Prefeitura de Piracicaba. A SAP tem o grupo Viva Melhor, né? Para quem se aposenta no serviço público municipal aqui em Piracicaba, existe o programa Viva Melhor, que desde 1º de setembro de 2021 passou a ser administrado pela SAP, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas de Piracicaba, fortalecendo o seu compromisso de oferecer mais qualidade de vida aos aposentados e pensionistas do município. Funcionamento.
O grupo Viva Melhor se reúne gratuitamente todas as segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 10h30, no deck do restaurante Porto da Praia, que fica na Rua do Porto. Sob a coordenação da diretora da SAP, Carmen Carlé, o Viva Melhor se tornou um espaço essencial para o bem-estar dos participantes, promovendo não apenas o lazer, mas também o cuidado com a saúde física e emocional. Programação. A programação inclui alongamento, dinâmicas em grupo, palestras motivacionais e festas temáticas ao longo do ano, sempre com o objetivo de incentivar a interação social, o movimento e o pensamento positivo. Essas atividades ajudam a fortalecer a autoestima, reduzir o isolamento e trazer mais disposição para o dia a dia. Compromisso. Além de proporcionar momentos de alegria e socialização, o Viva Melhor reflete o compromisso da SAP com o bem-estar dos seus 2,4 mil associados. A entidade não apenas organiza eventos e campanhas, mas também atua na defesa dos direitos dos servidores, aposentados e pensionistas, garantindo que essa fase da vida seja ativa, saudável e repleta de oportunidades. Membros da SAP. A SAP tem como presidente Luiz Benedito Delábio, diretora secretária Eva Batista Dias, diretor tesoureiro Antônio dos Santos Martins de Oliveira, diretor social e de eventos Augusto Lopes Pino, diretor jurídico José Osmir Bertazzoni, diretor de comunicação e relações públicas Paulo Sérgio Polidori. O Conselho Fiscal da SAP é integrado por José Valdir Esgrimeiro, Jurandir Silvestre e José Valdir Martins. Os membros suplentes são José Antônio Gomes, Yara Maria Rise, Paula e Elizabeth Paulino Bernardes. Bom, se vocês tiverem algumas dúvidas, estamos encaminhando aqui para a parte final do seminário, e nesse período de 10 minutos, vou passar a palavra, antes mesmo até de abrir para outras pessoas, para Carmen Calé, que é a diretora, né, coordenadora do Viva Melhor, que é o programa da SAP. Carmen, se você puder abrir a sua câmera e o seu microfone, por favor. Carmen, a gente estava com um problema técnico aqui, não era aí não, era aqui, viu? Agora eu estou te ouvindo. Você consegue Você está me ouvir? ouvindo? Sim, agora eu estou ouvindo você. Oi? Dessa apresentação que nós colocamos, seja bem-vinda, Carmen Carlé, a coordenadora do programa Viva Melhor, seja bem-vinda ao seminário do IPASP. Por favor, Carmen, tem alguma outra colocação que você queira fazer em relação ao programa Viva Melhor? Oi, eu não estou escutando. Você não está me ouvindo? Não, bem pouco, bem longe. Oi. Peraí, deixa eu só ver se o alto-falante está no 100 aqui também. Você consegue me ouvir, chegando mais perto aqui? Agora melhorou, melhorou. Nós fizemos a apresentação, né, da SAP aqui durante o seminário, reapresentando a Carmen Carlé, a coordenadora do programa Viva Melhor. Disso tudo que nós falamos da SAP, tem alguma outra colocação, Carmen, que você gostaria de fazer?
Olha, bom dia a todos novamente, né? É muito importante que o aposentado ele venha participar das nossas atividades, né? O aposentado ele precisa socializar-se, ele precisa estar junto no grupo para fazer atividade física, para um convívio, para lazer, para jogar bingo. É importante isso para o aposentado, porque isso ajuda ele a melhorar a qualidade de vida. A atividade física é muito importante e nós nos reunimos lá no Porto da Praia, no deck do Porto da Praia, 2 vezes por semana. Temos aqui também na SAP a Manhã Social, nós temos também o jantar bingo, temos o chá da tarde. Tudo isso é importante para nós aposentados, né? Que eu também sou, O certo? endereço da SAP, né, para as pessoas saberem, Carmen, onde a SAP está localizada. A gente falou do horário de atendimento, né, que vocês têm, Sim, mas o endereço e o telefone também, né, para quem quiser mais informações. certo. Olha, nós estamos aqui na Rua Ipiranga, 553, junto com o Sindicato dos Municipais. Nós ficamos aqui dentro, né? E estamos aqui abertos para vocês virem conhecer, para também estar vindo conversar conosco. Ficamos aqui das 8 ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá? E lá embaixo, no deck do restaurante Porto da Praia, nós temos 2 vezes na semana, que é segunda e quarta-feira, das 8h30 às 10h30, dependendo do evento, né? Daí a gente fica até um pouco mais tarde ou umas 10 horas termina, certo? Telefone para contato, Carmen? Momento só. É 3432-3323. Ok, muito obrigada pela participação da SAP, né? Quero agradecer através da Carmen, né, que conversou aqui rapidamente com a gente. Muito obrigada pela participação no seminário do IPASP. Eu que agradeço, a SAP também agradece, e fica o convite para vocês virem participar conosco das nossas atividades. Bom, gente, caminhando para finalizar, né? Agradecemos pela participação de quem acompanhou, lembrando que posteriormente, acredito que no final dessa semana ou da próxima, né? No início da próxima semana, a gente vai disponibilizar no YouTube, né? Daí eu peço que vocês assistam e compartilhem com outros servidores municipais, né, com amigos, familiares, enfim, lá no YouTube do IPASP. Então, agradeço a participação de todos, lembrando que o IPASP fica na Avenida Doutor Paulo de Moraes, 266, Castelinho, né? E o site do IPASP, onde vocês vão encontrar daqui a alguns dias, acredito que dentro de 4, 5 dias, talvez, vocês vão encontrar no YouTube, né? Lá no site do IPASP tem um link para o YouTube. O site é ipaspipiracicaba.sp.gov.br. Lá nós vamos disponibilizar o seminário que aconteceu ao vivo aqui, vai estar lá para quem quiser tirar dúvidas, saber mais sobre as formas de aposentadoria, a SAP também que participou aqui, enfim. E o telefone do IPASP é 3437-9877. Muito obrigada pela participação de todos.